Bom dia a todos! Bom dia, bom dia, bom dia, Dudu. Bom dia, Mariana. Bom dia, Amanda. Bom dia, Rafael. Bom, enquanto eu aguardo o pessoal chegar, vou passando um recadinho para vocês. Começa hoje um projeto aí de toda quinta-feira, às 11 horas da manhã, live aqui no meu perfil. Bom dia, Salvador. Bom dia, Letícia. Bom dia, Clederson. Bom dia, Caio. Então, toda quinta-feira, às 11 horas da manhã, vai acontecer live aqui no meu perfil para atualizar vocês dos acontecimentos aí da execução penal naquela semana. Bom dia, Clodoaldo. Então, eu vou trazer julgados importantes que aconteceu naquela semana, vou trazer importantes alterações legislativas, enfim, o objetivo é deixá-los por dentro da execução penal e também de forma descomplicada, que é sempre aí o meu propósito. Isso aí, primeiro encontro nosso. Como que vai funcionar? Hoje eu vou comentar atualizações importantes que nós tivemos aí no pacote anticrime. Não sei se vocês viram, mas quando foi promulgado, entrou em vigor o pacote anticrime, o Jair Bolsonaro, nosso presidente, ele vetou alguns pontos. E aí veio o Congresso e derrubou. Então, alguns pontos que antes foram afastados pelo presidente Jair Bolsonaro, hoje foram derrubados aí pelo Congresso. Enfim, então eu vou comentar quais foram esses pontos que agora vão passar a vigorar aí com o pacote anticrime e vou trazer para vocês notícias importantes, julgados que aconteceram nessa semana, tá joia? Então já deu tempo aí do pessoal entrar, vou começar. Resumo. Primeiro ponto aí do pacote anticrime, que foi retomado pelos parlamentares aí, que antes havia sido derrubado pelo presidente. Primeiro ponto deles o homicídio. Agora temos uma nova qualificadora do homicídio, que é se o homicídio foi cometido com o emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. O que isso significa? Bom, antes o presidente Jair Bolsonaro vetou essa qualificadora sob o argumento de que isso violaria o princípio da proporcionalidade e que isso geraria insegurança aí aos agentes da segurança pública, pois se eles utilizassem, né, se eles ocasionassem a morte de alguém na atribuição do seu serviço, eles seriam punidos com maior rigor em relação a isso, porque a arma deles é de uso restrito. Enfim, então o Bolsonaro havia afastado essa qualificadora e o Congresso derrubou o veto. Agora, homicídio qualificado com uso de arma restrita ou proibida será aí aumentada a sua pena. Atualmente, a punição é de 6 a 20 anos. Com essa nova qualificadora, a pena vai de 12 a 30 anos. Então, tivemos aí esse aumento. Internet e crimes contra a honra. O que acontece? Se um crime contra a honra for cometido por meio da internet, imagine uma postagem aí feita no Facebook, um grupo, né? Não sei se todos conhecem, mas um grupo muito comum que existe na rede social Eu Não Indico. Por exemplo, aqui na minha cidade tem um grupo que chama Eu Não Indico em Franca. Então o pessoal às vezes foi comprar um produto em uma loja, foi adquirir um serviço e não gostou, não ficou satisfeito, teve algum problema, vai lá e comenta denunciando nesse grupo. Eu não indico a loja tal porque eles maltratam animais. Enfim, essas postagens feitas na rede social, na internet, que configure um crime contra a honra, uma calúnia, uma injúria, uma difamação, agora terão as suas penas triplicadas. O que acontece? O Bolsonaro havia vetado essa parte dizendo o seguinte, na nossa legislação atual já tem um agravamento que diz o seguinte: a pena será aumentada em 1/3 na hipótese do crime contra a honra ter cometido por meio que facilite a sua divulgação. Então o Bolsonaro entendia que na legislação já tinha isso, dizendo assim, internet facilita a divulgação. Então, se já existe isso na legislação, não precisaria incluir isso. Enfim, o Congresso veio e derrubou esse veto. Agora, os crimes contra a honra cometidos na internet terão suas penas triplicadas, certo? Juiz das garantias. O que acontece? Audiência de custódia. Agora, antes era assim, o Bolsonaro permitia, né, quando ele foi aprovar o pacote anticrime, permitiu o seguinte, que todas as audiências de custódia fossem realizadas por meio de videoconferência. Isso porque
diminuiria custos. Nas comarcas em que há apenas um juiz, isso seria prejudicial, exigir a realização da audiência de custódia de forma presencial. Portanto, antes, com o pacote anticrime, podia realizar a audiência de custódia de forma virtual, sem qualquer fundamento. Agora, o Congresso derrubou isso e só pode realizar a audiência de custódia por videoconferência nesse momento da pandemia. Fora isso, as audiências de custódia têm que acontecer de forma presencial. Nada mais justo, pessoal? Porque qual que é o objetivo da audiência de custódia? É a apresentação da pessoa presa até o juiz no prazo aí de 24 horas. E essa audiência serve para verificar se o preso foi ameaçado, se o preso foi... se ele apanhou, se ele sofreu alguma agressão física. Então, quando a gente faz essa audiência de forma virtual, ela afasta a análise desses requisitos, agressão, ameaça. Por isso é tão importante que essa audiência aconteça aí de forma presencial. Só a título de exemplo, quero contar um caso que aconteceu hoje cedo comigo, que eu acho importante. Eu não sou adepta, esses atendimentos de forma virtual, seja audiência, seja atendimento à pessoa presa. Por quê? Eu não confio no sistema. Então, eu não confio na reserva entre advogado e cliente. Não confio que está sendo uma conversa reservada, individual entre as partes, tá? Então, eu sou bem receosa com essa questão. Então, hoje cedo eu realizei alguns atendimentos na penitenciária aqui da minha região por videoconferência. Por quê? Aqui está proibido o atendimento presencial, então eu precisei realizar esses atendimentos de forma virtual. E eu fiquei um pouco assustada porque enquanto eu conversava com o meu cliente, acendeu o chat uma mensagem, o pessoal da penitenciária me avisando que o meu horário já havia estourado. Aí eu falei assim, poxa, mas como assim, Eu tô conversando com o cliente aqui de forma virtual e ao mesmo tempo tô recebendo uma mensagem no chat do pessoal da penitenciária avisando que o meu tempo esgotou. Significa que eles estão conectados com 2 computadores, Enfim, isso me chamou a atenção. Mesmo nesses casos que eu preciso realizar o atendimento de forma virtual, seja pela distância do meu local de trabalho da penitenciária, seja porque não está realizando atendimento de forma presencial nesse momento da pandemia, eu tenho as minhas ressalvas e eu prezo muito sobre o que eu vou conversar com o cliente, tá? Eu fico com a minha liberdade restrita, não fico à vontade para conversar. Enfim, só contei isso para fazer uma crítica, para fazer uma alerta com relação ao juiz das garantias e dizer que eu concordo sim, que as audiências de custódia sejam realizadas somente por videoconferência nesse momento da pandemia. Fora isso, elas sim têm que acontecer de forma presencial. Próximo ponto, Defensoria Pública para os agentes da segurança pública. O que acontece? Os servidores da segurança pública, policiais, bombeiros, enfim, todo mundo que faz parte da segurança pública, se estiver sendo aí acusados administrativamente por algum crime, por alguma conduta, se eles não tiverem advogado particular e se a unidade em que eles são lotados não fornecer um defensor, a Defensoria Pública poderá atuar. Enfim, faço as minhas críticas em relação a esse dispositivo, porque eu encaro uma super proteção aí, Deixa eu ver aqui o próximo ponto. Bom comportamento e progressão de regime. Se o preso, durante a execução penal, cometer uma falta grave, ele tem o prazo aí de 12 meses para voltar a ter um bom comportamento. Para voltar a ter um bom comportamento. Então, como é que funciona? Você vai solicitar a progressão de regime do seu cliente. Além do lapso temporal, além de ter cumprido uma quantidade de pena, ele precisa ter um bom comportamento lá dentro. E se ele cometeu uma falta, e no momento que você for solicitar o atestado de comportamento, pode ser que não venha com bom comportamento. Quando que isso acontece? Você precisa analisar o regimento interno do seu estado. Aqui no estado de São Paulo, quais são as regras? Se o condenado cometeu uma falta leve,
O prazo de reabilitação são de 3 meses. Se foi uma falta média, são de 6 meses. E uma falta grave são de 12 meses. Então, até aqui no estado de São Paulo e na maioria dos estados, ok com relação ao cometimento de falta grave. Então, o que acontece? Ele cometeu uma falta, passou 12 meses, ele fica com a sua ficha limpa. Então, quando você for solicitar o atestado de bom comportamento, ele tem que vir com bom comportamento, porque já passou 12 meses do cometimento da falta. Então, essa alteração na lei de execução penal, ela foi positiva, porque pacificou esse entendimento. Por que eu estou dizendo isso? Salvo engano, é o Rio Grande do Sul. Eu não vou me recordar. Eu sei que tem um estado que o prazo de reabilitação na legislação local da falta grave são de 2 anos. E eu falei assim, poxa, se o condenado tiver que esperar 2 anos para ele voltar a ter um bom comportamento, ele nunca vai alcançar a progressão de regime. Ele vai sempre ficar ali num regime mais drástico e ele vai cumprir quase que integralmente a sua pena preso. Então eu achava isso um absurdo, né? Se eu não me engano é Rio Grande do Sul, preciso confirmar. Eu atendi um colega advogado esses dias e ele me informou que a legislação local previa o prazo de 2 anos. Então, essa inserção no pacote anticrime dizendo o seguinte, que falta grave, a reabilitação é de 12 meses, isso coloca em xeque qualquer outra legislação local que prevê um prazo maior ou um prazo diferente disso, certo? Então, seu cliente cometeu uma falta grave, ele precisa passar 12 meses para voltar a ter um bom comportamento. E isso para você instruir o pedido de progressão de regime. O Eduardo perguntou, o BI não veio com a data do término da reabilitação, mas veio com bom comportamento. Posso pedir benefício? Pode. Para você postular a progressão de regime, seu cliente tem que ter um bom comportamento. A partir do momento que você tem um atestado dizendo que ele tem um bom comportamento, acabou, você está provando o requisito subjetivo. Deixa eu ver se tem mais pergunta. Só comentários. Vamos continuar então. Captação ambiental. Agora, né? Deixa eu pegar aqui certinho. Só um minutinho. É o seguinte, ó. Não sei se vocês viram aí na atualização do pacote anticrime a questão da captação ambiental de conversas. Então, pode ser que tenha uma operação policial disfarçada e que faz a captação do ambiente. Isso somente pode acontecer mediante autorização judicial. O único que é autorizado a fazer essa captação ambiental sem autorização é a defesa. Então, a defesa pode fazer captação ambiental. De resto, a acusação, policiais só podem fazer essa captação mediante autorização judicial. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma outra questão importante. Atualizações do pacote anticrime, esses foram os pontos aí que foram agora vetados, né, derrubados pelo Congresso, que antes haviam sido vetados pelo Bolsonaro e agora foram derrubados pelo Congresso. Vamos partir agora para o segundo ponto dessa live, julgados importantes que aconteceram nessa semana. Primeiro deles é de hoje, foi publicado hoje às 6 horas da manhã. Falei para vocês que essas lives semanais aí elas vão ser bem enriquecedoras porque eu vou trazer julgados importantes e no final da live eu vou mandar para vocês o material para que vocês possam baixar e compartilhar, pegar essas decisões importantes, tá? Antes de eu passar, tem um pessoal perguntando aqui o prazo para finalizar o PAD. Gente, vocês precisam observar o regimento interno do seu estado. Aqui no estado de São Paulo, o prazo para finalizar um processo administrativo disciplinar são de 30 dias, tá? Então, teve o registro aí da ocorrência, o registro do cometimento de uma falta. A partir do momento que os funcionários registram, comunicam a ocorrência dessa falta, o diretor tem o prazo de 5 dias para instalar, né, a portaria e dar início ao procedimento administrativo e ele tem que ser concluído no prazo de 30 dias. Recomendo vocês analisarem aí o regimento interno do seu estado, pois alguns estados prevêem prazo diferente. Alguns estados falam em 30 dias, podendo prorrogar por mais 30 dias.
Se você tiver dúvidas de como procurar, de como baixar o regimento interno do seu estado, me manda um direct que depois eu auxilio, tá bom? Tá bom? A Juliana falou, aqui também é assim, mas nunca é concluído. Neste caso, o que eu recomendo? HC por excesso de prazo, tá causando aí um constrangimento ilegal para o condenado. Recomendo ainda juntar prova do prejuízo. Então, imagine que seu cliente deu lapso para progressão de regime, mas em razão desse PAD, né, da instauração desse processo para apurar uma falta, ele está impedido de alcançar a progressão de regime. Então, está causando um prejuízo para ele. Neste caso, eu recomendo você fazer um HC por excesso de prazo e demonstrar o prejuízo que está causando para o condenado. Além disso, no momento que você for elaborar a tese defensiva desse processo, você pode arguir uma nulidade para anular aquele processo administrativo por excesso de prazo, tá ferindo aí o contraditório, a ampla defesa. Enfim, são teses aí para você trabalhar. Em relação, perguntaram aqui do prazo prescricional. Uma falta, entende-se que ela tem o prazo prescricional de 3 anos, tá? Então, cometeu uma falta, se ela não foi apurada aí no tempo, depois de 3 anos ela prescreve. Bom, então vou passar agora para os julgados importantes que aconteceram nessa semana, vou compartilhar aqui com vocês. E se for tendo dúvidas, vão colocando aqui que eu vou respondendo, pode ir comentando a opinião também. Então, como eu estava dizendo, a terceira turma do STJ foi publicado hoje, 6 horas da manhã, essa decisão, entendeu o quê? O tempo de recolhimento domiciliar com tornozeleira tem que ser considerado como detração, portanto, ser descontado da sua pena. O que acontece? Deixa eu explicar melhor essa situação. Quando alguém está respondendo a um processo, ele pode ficar preso preventivamente. Essa questão da prisão preventiva é clara. Então, se ele ficou preso preventivamente aí 1 ano, 2 anos, 7 meses, tem que ser descontado da sua condenação. Isso é tranquilo. A dúvida que fica existem algumas medidas cautelares que, de certa forma, restringe a liberdade do condenado. E aí, essas medidas cautelares podem ser consideradas como detração e podem ser descontadas aí da sua condenação? É aí que fica o questionamento. Então, de maneira positiva, o STJ entendeu que o recolhimento domiciliar com tornozeleira deve ser descontado da sua condenação. Então, se ele está em casa fazendo uso de tornozeleira e isso passou 7 meses, 8 meses, 1 ano, tem que ser descontado aí da sua condenação. Vou passar o número do julgado para vocês, mas também vocês vão receber no material. Mas veja só, o ministro Rogério Cruz alertou que o fato do recolhimento noturno, ele disse assim, o recolhimento noturno, diferentemente da prisão preventiva, tem restrições pontuais ao direito de liberdade. Portanto, tem sim que ser descontado da sua condenação esse tempo que ele ficar de prisão domiciliar. Isso mesmo, a Juliana colocou aqui, é o HC 455097 do STJ. Fico feliz, Tatiana, que você está gostando da live. Toda semana eu vou trazer julgados importantes. Uma alerta para vocês. Mesmo que o condenado não faça uso da tornozeleira eletrônica, se ele está em liberdade, mas prisão domiciliar, devendo necessariamente ficar recolhido no período noturno, entende-se que essa também é uma forma de restrição da liberdade do condenado. Então, se ele estiver de prisão domiciliar, não podendo se ausentar à noite da sua residência, é uma forma de punição, é uma forma de restrição da liberdade. Então, esse período de recolhimento domiciliar noturno também tem que ser descontado aí da sua condenação. Agora eu vou compartilhar com vocês mais 2 questões importantíssimas, tá? Que na verdade eu consegui essa semana e eu vou compartilhar com vocês a decisão. Eu comentei sobre essas questões nos stories e muita gente me pediu a cópia da decisão. O primeiro caso que eu quero comentar é o seguinte: eu tenho um cliente que ele foi condenado, saiu a sentença
era um tráfico, pena de 6 anos e fixou o regime fechado, mesmo ele sendo primário. Fixou esse regime com base na quantidade de drogas. Então, veja só, nessa circunstância, o meu cliente sofreu uma tripla punição, vamos falar assim. O juiz pegou a pena base de 5 anos, aumentou na primeira fase com base na quantidade de drogas, depois chegou na terceira fase, afastou o privilégio, mesmo ele sendo primário, dizendo que a quantidade de drogas era elevada, e ainda assim fixou o regime fechado pela quantidade. Então veja só, o único fator, quantidade de drogas, afetou 3 vezes a situação daquele condenado, o que configura bis in idem. Então o que eu fiz? Ele foi condenado em sentença, eu fiz o recurso de apelação, chegou no TJ São Paulo, manteve a sentença nos exatos termos. Quando eu subi a apelação, eu fiz um habeas corpus para o TJ de São Paulo contra a sentença, pedindo para aplicar o privilégio e para mudar o regime inicial para o semiaberto. Não deu certo o HC no TJ São Paulo, eles mantiveram a decisão. Subiu o HC para o STJ também não modificou o regime inicial. Subi para o STF veio, reconheceu a flagrante ilegalidade, reconhecendo que de fato a quantidade de drogas afetou aí 3 vezes a situação daquele condenado. E lá no STF, por meio de HC, mesmo não dando certo a apelação, eles modificaram o regime inicial. Ou seja, veja só, era o regime inicial fechado, eu mudei para o semiaberto. Agora, em julho, ele alcançaria o lapso para o semiaberto. Como eu consegui modificar o regime inicial, o próximo lapso já é o regime aberto. Então fica aqui a dica para vocês. Não ache que só a apelação esgota a chance de você modificar um regime inicial. Você pode fazer isso por meio de HC. Não demanda análise probatória, é uma análise documental. Tá lá a sentença, tá lá sua folha de antecedentes, enfim. Não tem que analisar provas. Por isso, você consegue sim modificar o regime inicial por meio de habeas corpus. Vou deixar a decisão disponível no material. Deixa eu abrir aqui, que eu também vou mandar um número do HC para vocês, caso vocês queiram anotar, não quiser esperar, eu encaminhar isso para vocês. O Anderson falou, TJ São Paulo é um dos tribunais mais difíceis para requerer algo. Concordo plenamente. Tô abrindo aqui o HC do STF, caso vocês queiram anotar aí para utilizar de precedente. É o HC do STF 198.825. Então, deixa eu abrir aqui só o finalzinho da decisão que eu quero compartilhar com vocês. No STF, eles falaram que o que acontece? Deixa eu explicar melhor. O STJ, negou a fixação do regime, ele negou meu HC, dizendo que não era a via eleita. Eu fiz um recurso ordinário constitucional, que aí subiu para o STF. Então, por meio do ROC, que é o recurso ordinário constitucional, que eu consegui modificar isso. Ju, obrigada por compartilhar aqui o número do HC, é isso mesmo. Enfim, deixa eu só pegar aqui, O STF entendeu o seguinte, não tem motivação idônea e fundamentada no quadro apresentado no processo. Descumpriu a súmula 719 desse Supremo Tribunal, que tem que adotar o regime semiaberto, a não ser que apresente um fundamento aí a dizer que precisa de ser um regime mais gravoso. Então o STF falou, juiz, sentenciante, você desrespeitou a súmula aqui do STF, a súmula 719, dizendo que para aplicar um regime mais gravoso tem que ter fundamentação. Então anotem, como esse julgado é dessa semana, é muito importante para vocês utilizarem e colocar em anexo aí no HC de vocês para conseguir modificar isso também. Outra decisão importante que eu consegui nessa semana, que eu acho importante vocês utilizarem também,
é a questão do exame criminológico. Então, eu solicitei o livramento condicional para um cliente e aí o juiz, sem qualquer fundamento, colocou uma decisão assim, ó. Para analisar a concessão desse livramento condicional, ele tem que passar pelo exame criminológico, porque é um delito grave, o delito de tráfico. O tráfico é um câncer da sociedade, o tráfico estimula a criminalidade. Enfim, ele utilizou vários argumentos genéricos e vazios para fundamentar a realização do exame criminológico, só dizendo que é um delito grave, que é o câncer da sociedade. Problema do exame criminológico: não é um exame confiável. Para quem não sabe, é um exame que aí é realizado por psicólogo, assistente social, um psiquiatra, para avaliar se aquele condenado ele tem capacidade de reincidência, ou seja, se tem perspectiva aí dele voltar a cometer um novo crime. Aí eu te pergunto, qual que é a confiabilidade desse exame para dizer que um condenado vai voltar a reincidir, entendeu? Então, além do exame ser questionável, o exame demora muito para acontecer. Sabe-se que faltam profissionais nas unidades prisionais. Então, não tem profissionais para dar conta de toda a demanda, realizar atestado de comportamento, realizar exame criminológico, prestar assistência ao preso, enfim. Não há profissionais aí para conseguir dar conta de toda a demanda. Em razão disso, quando pede um exame criminológico, demora às vezes 4, 5 meses para esse exame acontecer. E aí o condenado vai ficando preso num regime mais gravoso. Então, tem todas essas questões aí com relação ao exame criminológico. O que eu fiz? Quando o juiz... O Anderson retratou bem. Sociedade Laboratório de Criminosos. Então, quando o juiz colocou essa decisão dizendo que para analisar o livramento condicional teria que realizar o exame criminológico, eu fiz um agravo em execução, não tem resposta. Quem milita aí na prática sabe que o agravo demora, o agravo não é rápido. Por isso, em algumas circunstâncias, além do agravo em execução penal, nós temos que fazer um habeas corpus também. E neste caso, como não precisaria de uma análise probatória, a gente não estava discutindo aqui o laudo do exame criminológico, a gente estava discutindo o pedido aí realizado pelo juiz. Então, você pode subir um habeas corpus também. Então, eu fiz um agravo em execução que não tem resposta ainda, subi um HC para o TJ de São Paulo, não deu a liminar, eu não esperei o julgamento do TJ São Paulo e subi um HC para o STJ. Lá no STJ, eles reconheceram a ausência de fundamentação. Então, veja só. Eu já passo o número do HC. Deixa eu só subir aqui que eu quero explicar para vocês direitinho, ó. No caso dos autos, a instância ordinária determinou a submissão do apenado ao exame criminológico sem a indicação de fundamentos idôneos e se fundou em tecer considerações a respeito da gravidade abstrata do delito praticado pelo sentenciado, e isso configura constrangimento ilegal. Aí o STJ falou assim: não conheço do habeas corpus, contudo, concedo a ordem de ofício para cassar a decisão do juiz da execução penal, determinando o livramento condicional sem a realização do exame criminológico. Então, veja só. Isso foi algo muito positivo para o condenado, que ele não vai ter que ficar esperando a realização desse exame criminológico e já vai ser analisado aí o seu livramento condicional. A Débora perguntou: o STJ admitiu HC contra decisão monocrática? Parabéns, admitiu, Débora. Anotem aí o número do HC, mas eu vou mandar junto com o material dessa live. Deixa eu só passar aqui. É o HC 659-146 do STJ. Eu vou encaminhar, porque aí quando vocês estiverem numa situação dessa, pode anexar como paradigma esse acórdão do STJ. Ufa, acho que esses foram os pontos aí importantes que eu queria compartilhar com vocês da execução penal que aconteceu essa semana. E é isso, tá? Se ficou qualquer dúvida, eu tô à disposição. Vou mandar, quem perdeu o começo dessa live, eu vou mandar o acesso
para que você consiga reassistir ou assistir a parte que perdeu. O material eu vou mandar no grupo do Telegram e vou mandar por e-mail. Se por acaso deu o fim do dia, você não recebeu o material e nem recebeu o link para reassistir, é só você me mandar um direct, tá? Mas eu peço que aguarde até o fim do dia. Isso, eu vou disponibilizar hoje, Dayana. Vou disponibilizar o material e todos esses julgados que eu comentei, tá? Pode esperar que até umas 5 horas eu encaminho para vocês. E não percam, toda quinta-feira, 11 horas da manhã, teremos lives aí para trazer julgados importantes. Então, às vezes, né, a gente está aí procurando uma jurisprudência, o objetivo dessas lives é facilitar a sua vida, entregando aí jurisprudências favoráveis à defesa e jurisprudências atualizadas. Para entrar no Telegram, na minha biografia tem um link, tá escrito meus contatos, eu acho. É só você clicar naquele link que você encontra lá o acesso do Telegram. Anderson, até a próxima quinta. Pessoal, agradeço a participação de todos vocês e os vejo na semana que vem. Tchau, tchau!